Seja bem-vindo ao nosso podcast, ou, como gostamos de chamar, HitCast, o seu podcast sobre gestão. Hoje estamos recebendo aqui o Luiz Almeida, da Vírgulas Marketing. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Lid. Muito obrigado, Alan, pelo convite, poder participar do HitCast. Imenso prazer estar com vocês aqui, mais uma vez juntos, dessa vez no Brasil. Aproveitando muito aqui e poder aprender com vocês mais um pouquinho. Muito obrigado, Alan. Nossa, figurinha repetida. Estamos aí, né? Vamos ver o que a gente consegue trazer de reflexões aqui para que todo mundo que está... A gente toma um susto aqui, viu, Luiz? Porque cada vez que a gente visita e conversa com alguém que não é Rede Nova Drogarias, que a pessoa fala assim, nossa, cara, você falou um negócio bacana naquele podcast seu lá, né? Como é que é mesmo? Explica para mim. Então, assim, que você consiga trazer aí, junto com a gente, contribuição para quem, de repente, nem é do ramo, né? Eu acho que esse é o grande ganho da mídia digital. É isso aí. Como é de praxe, né, Luiz? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional aí, como que tá essa vida de empresário, empreendedor, loucura. Conta pra gente. Pai, marido. Isso mesmo. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar por um fato um pouco curioso. Eu sou filho de um pai e de uma mãe que trabalhava numa companhia a vida inteira, de uma família humilde, que também teve uma farmácia. Isso em meados de... legal. Nossa, gente, 94, talvez, 92, se eu não me engano. Ou seja, você já viveu da compra e venda de drogas. De drogas. Lícitas, né? A gente conhece bastante de farmácia. Eu sempre fui criado, eu adoro varejo. Depois fui pro supermercadista. Mas a gente conhece um pouquinho desse cenário de farmacêutico, porque eu acabei convivendo muito com isso e valeu muito a pena. Eu sou formado em comunicação social, habilitação em jornalismo, me especializei na área de marketing, mestrado. Desenvolvi um pouco desse trabalho de gestão. Hoje eu tenho a Vírgulas Marketing, uma empresa que trabalha desde branding até performance, e a nossa proposta é estar próximo dos nossos clientes, atendendo micro e pequenas empresas, e agora dando um salto adiante para médias empresas, trabalhando bem próximo do cliente. E é isso, a gente está compartilhar um pouquinho dessa história. Eu sou um pai de família, sou casado, tenho 2 filhas, Júlia e Luísa, que são meus amores, que são parte da razão do que eu tenho de acordar todos os dias, porque tem muitas outras coisas que estão envolvidas nisso. Vivo no universo do empreendedorismo, difícil, complexo, nada de, vou falar assim abertamente, nada de empreendedorismo de palco, né, que é aquela coisa que você fala, vai lá, se você tem esse sonho, acredita e vai, faça com amor. Não, tem que estar preparado, não é tão simples assim, a gente sabe dos desafios, mas uma coisa é fato, se tiver bastante amor e vontade, é o início do sucesso, eu não tenho a mínima dúvida disso. Muito bom, que apresentação bonita, né? Ele fala bem, né? Nossa, inspira demais. É conteúdo. Né? Isso é o conteúdo, é o que tem dentro da embalagem, né? Isso... Obrigado por isso. A embalagem tá meio zoadinha, mas de qualquer forma... Obrigado por isso. Bom, nós acabamos de retornar de uma missão técnica internacional, né? Em 2022 foi Israel, acabou que a gente passou, não gravamos nada, e agora em 2023 foi Finlândia e Dinamarca. E aí, assim, dentro desse contexto, né, Alan, Luiz, pedi para vocês falarem um pouco o que a gente consegue trazer, e muito nessa pegada do pequeno e do médio empresário. Que semelhanças, diferenças, pontos fortes, pontos fracos, o que a gente tira de lição de tudo isso para entender a nossa realidade hoje aqui no Brasil, empreendedor e todos esses desafios. Vai lá. Posso ir? Vou. Então vamos lá. Primeiro, assim, a gente percebe nitidamente que existe uma diferença muito grande. Eu sou brasileiro e eu sempre vou valorizar o Brasil. Então não me venha com essa história de achar que lá fora é tudo bonito, é que tá tudo com problema, digamos assim. Nós temos uma realidade muito diferente e um cenário cultural muito diferente. Então, se nós compararmos hoje micro e pequenas empresas que existem no Brasil, a gente tem um cenário de desenvolvimento muito mais palpável, precisa de algo muito mais rápido. Eu acho que a grande maioria das drogarias são ou médias empresas, ou micro e pequenas ainda, que são pequenas drogarias que estão aí galgando outros crescimentos e assim por diante. Né, cara? É isso mesmo. Todo mundo começa pequeno, né? E esse cenário, muitas das vezes, no nosso caso, ele é mais rápido. Eu preciso do resultado mais rápido. Tanto Finlândia quanto Dinamarca, que está mais fresco na cabeça da gente, existe um cenário cultural diferente. Existe uma espera diferente, né? Eles falam muito da questão da
confiança. E aí a confiança com as pessoas, a confiança com o próprio país, Com e assim, com o governo e assim por diante. Eles já acreditam, assim, a gente viu em algumas visitas eles falarem, nós acreditamos no governo. Essa foi uma frase, ficou bem emblemática. A gente vive num cenário que, independente de quem está dentro ou quem está fora, a gente sempre tem uma desconfiança. Independente de quem está dentro, independente de quem está fora, a gente tem esse cenário muito claro. Então, o nosso retorno, ele precisa ser mais rápido, até porque nós temos uma carga tributária maior, nós temos algumas necessidades que são bem maiores, e o empreendedor tem essa dificuldade. Então, assim, esse cenário de resultado imediato, para mim, é a maior diferença entre os países que a gente está conversando. E assim, só para incluir, né? A gente falou, a carga tributária é maior. Talvez não seja tão vista ou tão relevante a devolutiva do imposto, que é o que a gente viu lá. É assim, paga até 70% de imposto, mas tem uma devolutiva de segurança e de saúde, de serviço, enfim. Básicos mesmo. Tá tudo resolvido, né? Não, uma coisa que me marcou muito foi quando a gente foi visitar a biblioteca pública. Primeiro que é uma construção, assim, maravilhosa. Nababesca, né, cara? Impressora 3D, com... Nossa, muito Estúdio bonito. de música, tudo. O que há de melhor, o que há de mais bonito. E a guia falou pra gente, foi feito com o nosso dinheiro pra gente. É um presente. Ela falou, foi um presente que nos foi dado com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. E é dinheiro de imposto, né? E aí, assim, essa questão do estúdio é muito legal, porque você pode pegar o instrumento ali, emprestado, ir lá, gravar e depois pegar o arquivo, enfim. É diferente essa questão, né? Falando de diferenças, né? É diferente, tem uma questão cultural, que é o que a gente está citando de maneira clara, né? Tem uma questão cultural muito forte. Exemplo, mesmo nesse espaço público, eles têm um senso de pertencimento muito diferente do senso de pertencimento que nós temos. Então, por exemplo, você entra dentro de uma universidade federal hoje, tenho certeza, pode entrar aí, digamos assim, quase propaganda de uma tal marca de produtos dentais, digamos assim, para não ficar citando o nome da marca. 9 em cada 10 dessas universidades tem a porta toda pichada. Então, assim, o senso de pertencimento deles é bem diferente do nosso. O que a gente viu lá foi pelo contrário, né? Os prédios são todos, assim, referência de arquitetura, né, cara? O que é governamental é abraçado pela população como nosso. E aí, nesse caso, repito, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas nesse caso a gente tem um déficit em relação a isso, né? Então, é do governo, então se é do governo eu posso fazer, eu posso destruir. Ou esperar que não venha qualidade, né, também, né? Porque lá eles esperam a qualidade do que é do governo, né? E assim, esse senso de pertencimento, para mim, é uma falha que nós temos, né? Então, assim, eu acredito que, principalmente nós que usufruímos de um sistema, por exemplo, eu utilizo o Sistema Único de Saúde, nós temos que valorizar isso, porque não é fácil. Nós tivemos aí um choque de realidade, nós vimos um pouquinho do sistema de saúde da Dinamarca e, assim, vamos falar a verdade, é uma população muito menor, isso também nós temos que destacar. Uma coisa é trabalhar no Brasil, olha o tamanho do Brasil, outra coisa com o sistema de saúde da Dinamarca, que tem meia dúzia de gato pingado, que tem culturalmente... dentro do conceito, andam de bicicleta praticamente todos os dias. A cidade, por exemplo, Copenhague, tem 1.200.000 habitantes, 2 milhões de bicicletas. Então, você tem assim um senso completamente diferente a respeito da questão esportiva, da questão de locomoção. Não é só esportiva, né? Preventivo, né? Preventivo. Aí o cara tem a vida útil, entre aspas, da pessoa é muito maior, se a gente for levar em consideração isso. Ele vive de uma maneira muito mais plena. E no nosso caso, não é que a gente não vive isso, a gente está vivendo o boom dos esportes agora, principalmente pós-pandemia. Saúde, não sei se você lembra, teve uma hora que a gente estava atravessando aquela avenida grande lá em Copenhague, a gente saía do trem, aí pegava uma avenida e ia para a praça da prefeitura, onde era lá o Hard Rock lá e tal. Vocês viram um dia o cara tirando a tampa do bueiro? Você viu como é que é para tirar a tampa do bueiro lá? Não, tem uma máquina, velho. Tem uma máquina, um pequeno guincho lá para tirar a tampa do bueiro. Eu juro pra você que agora que você tá falando, aqui ia ser o Zé e o João com a picareta, velho, levantando a tampa do bueiro no ombro. Certeza que aí é engraçado, né? Quando você toca nesse assunto, aí vem em mente, eu lembro do espaço, aí você vê assim, os espaços que são as ciclovias gigantes, assim. Você vê todo o espaço da cidade
A guia fala com a gente, cuidado não na rua, cuidado com a ciclovia, né? Porque ali tem um fluxo de bicicleta talvez muito grande, talvez não, muito grande, e não tem um sinal, então a gente tem que olhar muito mais. Então você vê a questão, e aí perto desse espaço que você está falando, teve um espaço também que estava em construção, ali perto daquela avenida em Copenhague mesmo, estava em construção, então você vê assim, como que as pessoas são, como que existe uma cultura em relação a isso. E repito, não é que nos falte algo, mas existe uma questão cultural que é reflexo também dentro das empresas. Então, por exemplo, enquanto eles confiam no governo, eles confiam no colaborador. E nós? Essa é a pergunta. E, de fato, se eu entregar um voto de confiança para o colaborador, por exemplo, na Vírgulas eu tenho 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é a confiança, porque eu não tenho ninguém ao meu lado. Eu tenho 20 membros no time e esses 20 membros trabalham de maneira remota. A gente encontra pouquíssimas vezes, mesmo assim com squads reduzidos. Encontro uma vez com todos, só por mês. Então, você imagina esse cenário, o quanto eu tenho que confiar. Existem empresários que falam, cara, você é maluco de fazer um trem desse. E aí, qual que é a minha defesa? Cara, meu cenário estilo pandemia nasceu aqui, eu vou manter ele até eu sentir que a produtividade está de acordo. Se eu sentir que a produtividade não está de acordo, todo mundo reunido e vamos acompanhar passo a passo, todos lado a lado e assim por diante. Pô, mas será que eu favoreço a cultura da confiança ou não? Então, assim... Luiz, assim, difícil, é engraçado. Eu cheguei aqui... Na segunda-feira a gente chegou e aí a gente fez questão de ficar junto com os meninos, né? Assim, ficamos celular desligado e ficamos junto com eles. De brincar mesmo, de ficar no chão deitado com os moleques, brincando de carrinho, foi assim. E por incrível que pareça, foi assim mesmo, né? De manhã... Saudade, não né? é papo não, cara. Eu não queria mais nada, eu queria bater papo com eles e ver eles. E eu pensando o tempo todo, cara, confiança. Como é que eu traduzo isso para o meu negócio, né, em si. E aqui a gente tem manual de cultura, aqui nós somos certificados de GPTW, tem frutinha de manhã, frutinha à tarde, tem um ambiente que a gente está acabando de fazer um investimento importante, que é na reforma e tal, mas tudo isso perde total sentido se o elemento que está aqui não tiver confiança na gente e se não tiver confiança no propósito que a gente acredita que vem para cá trabalhar todo dia. E na terça-feira eu bati um papo com algumas pessoas informalmente, né? Mas eu bati um papo falando muito sobre a questão da confiança. Como é que a confiança, ela te coloca no jogo ou a falta dela te tira do jogo totalmente. Porque assim, ainda falei, esses dias a gente estava na porta aqui e a gente tratando uma situação, eu falei, mas não é possível que o sangue da pessoa não ferve, sabe? A pessoa que não tá vendo uma situação acontecer, falando do licenciado até, falei, como é que pode? Nesse caso, estava degringolando a situação, o movimento caindo e tal, eu falei, como é que pode o sangue do cara não ferver, né? Você não vê sanguinidade, você não vê o cara ir pra cima. Resposta, talvez. Como diz Clóvis de Barros, o brilho, me torce o fígado, né, cara? Então, assim, eu até falei para a Lidiane, eu nunca numa situação de emprego aconteceu comigo de me dar uma notícia ruim que fosse ofender de tal forma a minha confiança no negócio que eu deixasse a resposta. É ruim. É rápido. Então, assim, a confiança no que eu faço, a confiança em quem eu sou, me permite dar resposta rápida. Cara, muito legal isso, porque assim, o quanto nós acreditamos no nosso próprio trabalho. Sem reflexão, entre aspas, vazia, né? Gente, se eu vendo o que eu faço, eu tenho que confiar no que eu faço. Eu preciso buscar, por exemplo, eu vou para uma missão técnica internacional. Pô, investimento que não é brincadeira. Você deixa de gastar, por exemplo, com a sua família, você deixa de investir em outras coisas. Você acaba optando por isso. Se eu vou para um cenário desse, eu preciso aprender alguma coisa. Sim. E essa questão da confiança, para mim, foi muito forte. Não é sair confiando 100%, mas, pô, peraí, como que eu posso fazer com que você trabalhe sem a minha presença, que você me garanta as entregas que são necessárias para o nosso cliente, não para o meu cliente. Repito, senso de pertencimento. O cliente cancelou, não é comigo. O cliente cancela com toda a empresa. Porque em um dado momento, ele deixa de confiar no nosso trabalho. E aí eu comento muito assim, a gente fez um ritual de cultura na Vírgulas antes da gente ir para Finlândia e Dinamarca, e o tema era os clientes não, né? O que deu errado? E aí a minha mensagem é sempre assim, não deu 100% errado.
Todo mundo que sai da sua empresa deixa uma mensagem para você. aprende, né? Ele deixa uma mensagem, ele não sai sem deixar uma mensagem, positiva ou negativa, ele deixa uma mensagem. E essa mensagem é exatamente aquilo que você tem que trabalhar, para que outros clientes não saiam. Mas, de fato, eu também sinto muito, assim, algumas pessoas não ter esse sangue, tipo assim, cara, o cliente cancelou por quê? Porque ele falou isso. Cara, eu não vou repetir isso com mais ninguém. Né? A gente entende um pouco desse senso de urgência na medida que um cara do seu time se sente, entre aspas, ofendido por um cancelamento, alguém que parou que quebrou um contrato por alguma coisa. Eu me sinto incomodado quando a pessoa não se sente, peraí, não, isso aqui não vai acontecer de novo. Né? Então, e tudo se passa por esse senso de pertencimento. Se cancela com a vírgulas e ele não é parte, tem algo errado. E aí é cultural. E aí, assim, primeiro vou dar um spoiler, né? Que a gente. Opa! Aí, o bonsai. Agora entregou que o bonsai. bonsai entregou ele. Agora você entregou. É plástico. Você vai pro making off. Claro. Mas, falou do Clóvis de Barros, vou dar mais um spoiler do Rick Chester. Ele fala assim: o empreendedor, o empresário, ele nunca deixa de vender. Ou ele vende ou ele aprende. Ou ele vende ou ele aprende. Não tem, são só essas duas opções. Mas assim, nós vimos lá que nem tudo são flores, né? E que tem muitos problemas sociais, enfim, outros problemas que estão vindo também, mas trazendo um pouco para a nossa realidade, assim, te ouvindo muito a falar essa questão do pequeno, do médio empresário, da rede nova, da vírgulas, você acredita, e assim, até fazendo uma reflexão mesmo, estamos co-criando aqui, que o passo nosso, pegando a nossa realidade, né? Porque tem a nossa zona de influência. Pensando na nossa zona de influência, porque se eu pensar muito macro, é zona de preocupação, infelizmente. Mas dentro da minha zona de influência como rede nova, né? Como 670 farmácias, os estados que nós estamos, se a gente tentar trabalhar essa cultura, né, trazendo, já que tem toda essa questão do tamanho da população, seria um primeiro passo? Seria um bom resultado para essa missão técnica? Muito boa pergunta, porque assim, repito, você investe um tanto razoável para estar lá, o que você traz, né? Eu vi muitas vezes, quando eu comecei a buscar missão nesse sentido, era muito porque você vai numa palestra, escuta coisas maravilhosas e aí você aplicou o quê? Né? A gente tem que fazer essa reflexão. Tem, né? Investimento. É o investimento e o que eu vou colocar em prática, né? Que são coisas importantes. Aí a pergunta se nós pensamos, se de fato isso foi mais marcante em mim, o quanto eu posso gerar essa confiança com quem está ao meu redor? Quanto eu posso gerar confiança, por exemplo, com as minhas 2 filhas? Quanto eu posso gerar confiança com as pessoas que estão ao meu redor, que são meus clientes, meus parceiros? Então, assim, esse conceito de confiança, ele vem na medida que você entrega. E aí entrega mais. Entrega ao ponto do cara falar assim, não, eu posso dar um voto de confiança para esse colaborador, por exemplo, porque ele vai entender isso. E aí a gente compreende algumas questões importantes. Ele só vai ter essa entrega e esse comprometimento contigo se você tiver uma cultura organizacional que ele adere, se você tiver um propósito claro e comunicável, e ele, de fato, faça parte disso. Né? É aquela história de que, não, eu tô precisando de alguém para trabalhar comigo, contrata qualquer um e depois a gente vê e treina. Não. Você está contratando um cara que não tem nada a ver com o seu propósito. Imagina, se o cara não tem nada a ver com o seu propósito, lá na frente você não vai conseguir confiar nele. Então, vamos por parte, vamos entender um pouco da jornada de pessoas. A jornada das pessoas, ela passa na contratação. Então, assim, eu vou contratar o cara certo para lá na frente eu entregar para ele a minha empresa e ele me entregar o que eu preciso. Acabou. Só que se você faz parte desse processo de maneira, vou fazer correndo, vou contratar qualquer um, vou contratar, digamos assim, contratei, não sou contrário. Tipo, é meu sobrinho. Não sou contrário à utilização de plataformas e de nada disso. Mas eu não substituo hipótese nenhuma, pelo menos uma entrevista olho no olho. Aí, repito, bacana quem tem condições de fazer isso. No meu caso... Principalmente com metodologia, né, cara? Porque assim, também não adianta o olho no olho, você tem que saber ler, né, cara? Por um profissional que é de fato disso. É engraçado que, assim, na vida... Não precisa ser um profissional não, viu, Luiz? Assim, eu acho que a gente, com a vivência que tem, você já começa a ficar meio tarimbado. Você fala, o cara falou pra mim, a Lidiane tem um negócio que chama entrevista por competência. Todo mundo aqui passou por isso, que se tá aqui dentro, passou. Tá, você falou que você sabe fazer copo. Conta pra mim, quais as vezes você fez copo que não deu certo? Pronto.
Você já... Se Na ele... verdade, só vamos dar os créditos a quem é de devido. Esse material é da Nortus. E eu tive autorização para aplicar ele nos processos seletivos do curso que fizemos nós um curso, né? Então, da FGC, que é a Formação de Gestores Contemporâneos. Está extremamente alinhado com o que você falou. Exemplo, a Vírgulas é uma empresa pequena, certo? 20 colaboradores, pode ficar, digamos assim, debaixo do meu guarda-chuva e tá tudo certo. Em um dado momento, eu tive um colaborador que nunca, em momento nenhum, deu sinal de qualquer coisa depressiva, etc, etc, etc. Até um dia ele me mandou uma mensagem e falou, cara, tô pensando em suicidar. Então. Que isso, gente? Tô confiando a minha empresa na mão dessa pessoa. E aí você fala, cara, onde eu errei? E aí eu entendi algumas questões importantes. Pô, o quanto eu tô preocupado demais com um monte de outras questões técnicas e tô deixando a pessoa. E aí, Alan, é muito no sentido que você tá falando. Ah, peraí, quantas vezes eu fiz copy e deu errado? Luiz, você tá fazendo isso errado. Vai atrás de um profissional ou alguém que você vai poder confiar e essa pessoa vai ter a competência de conversar com as pessoas. Não todos os dias, mas estar próximo das pessoas para poder entender o que as pessoas estão vivenciando, até para você poder confiar, né? Para você acompanhar, ser mais próximo das pessoas e aí sim faz sentido. Você não está trabalhando com recursos. Não é gestão, eu gosto de falar muito disso, né? As pessoas falam assim, gestão de pessoas, é gestão com pessoas. É bem diferente. Quando você pensa no cenário de gestão com pessoas, você só vai confiar na medida que você contrata a pessoa certa, que você tem alinhamentos periódicos com ela, que você tem uma pessoa que é tecnicamente capaz de conversar com ela, sem que ela faça assim, eu tô me sentindo muito mal, tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Aí você fala, calma, senhor, vamos trabalhar que tá tudo certo. Cara, o cara tá dando sinal que ele pode cometer algo que você não faz nem ideia e que você não tá percebendo. Isso foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, opa, peraí, eu preciso... Então, gestão com pessoas e não gestão de. Então, essa tem uma diferença. Esse é um grande legado que até o GPTW trouxe, né? Quando a gente foi fazer a certificação, o pessoal acha que é legal o selo. O selo é muito legal. Mas mais legal ainda é o retorno que você tem do relatório, sabe? Onde os colaboradores, de uma forma anonimizada, né? Eles te contam aonde estão as oportunidades de melhoria. E esse cenário de confiança que a gente cria com ele é o aprendizado que a gente trouxe de lá. Então, peraí, o quanto eu estou confiando no meu colaborador e o quanto ele vai confiar em mim. Então, é aí que está o cenário. Então, peraí, eu achei lindo lá na Dinamarca, o governo confia, por exemplo, plenamente na empresa que media o processo empresarial. Nossa, legal demais, a gente bate palma, acha lindo, maravilhoso. Tá, mas e na nossa realidade? Onde que eu vou trazer isso? Então, assim, para mim veio muito forte essa questão da confiança e os passos que eu preciso para poder ter confiança no time. Não é que eu não confie, claro que eu confio, mas quais são os passos? Se as coisas estiverem alinhadas, se os processos estiverem claros, dificilmente você vai ser decepcionado por uma falta de confiança. E aí, eu lembro que na primeira missão para Israel, eu chamei a Paula, é a gestora de relacionamento até hoje da Vírgulas. E aí eu falei com ela, Paula, eu vou deixar a empresa na sua mão. E assim, você não sabe nem o que vai acontecer, fuso horário, não sei o que, se der um BO, como é que vai fazer? Eu falei, a empresa vai ficar em suas mãos. Eu confio em você. Me fala o que você precisa para eu poder viajar tranquilo e você ficar em paz aí. Na mesma hora, ela estruturou o que ela precisava, a gente fez o que tinha que funcionar, a empresa ficou na mão dela. Ficou de novo. E aí? Foi bom para mim, foi bom para ela. Ela ganhou a confiança de todo o time, eu ganhei a confiança dela, ela ganhou a minha. Então, assim... eu preciso multiplicar isso com o restante do time. Obviamente, tem várias outras pessoas que têm esse cenário de confiança, mas isso só vai existir na medida que a gente entender as pessoas genuinamente. E aí sim, eu faço a cultura da minha empresa, que a cultura da minha empresa vai ser a cultura dos meus fornecedores, dos meus clientes, dos meus parceiros. Aí sim eu criei um ecossistema de confiança. Aí eu consigo fazer um crescimento diferente. Assim, eu percebo claramente em alguns casos... tem uma cliente nossa que falou assim, Luiz, eu não estou satisfeito, eu quero cancelar. E aí, obviamente, eu falo, não, você pode cancelar a hora que você quiser, o contrato está ok, 100%. Eu só queria que você me desse uma única chance de não repetir o erro que eu cometi contigo com outros. E aí ela falou, é isso. Eu falei, gente, eu consigo resolver isso. Você me dá 30 dias para eu poder te mostrar, se der errado, você releva. E aí ela me deu 30 dias. Eu cheguei da Finlândia e mandei mensagem para ela assim, já estava funcionando, e aí? Eu voltei da missão empresarial e estou aqui preocupado com você para ver se correu tudo bem. Luiz, está perfeito, está exatamente como eu queria. Putz, ela confiou em mim, no problema que era dela, e
isso fez com que a minha relação com ela literalmente fosse fundida, assim. A gente conseguiu fazer um negócio bacana dela não desconfiar de mim, eu não desconfiar dela e, de fato, gerar mudança. Isso até incomoda, né? Porque muitas vezes alguns clientes que querem cancelar com a gente, eles cancelam exatamente pedindo o que a gente tem para entregar, né? É um exemplo muito bacana. São pessoas também de lá, né? Sem dúvida. Assim, o dono de farmácia ele é multitarefa, cara. O microempreendedor ou empreendedor é multitarefa. Ele compra, paga, vende, escuta reclamação no balcão. O balconista dele chegou, brigou com a esposa final de semana, sei lá, ele também vai sobrar para ele, então né? É engraçado, eu tenho um empreendedor aqui de Varginha, que é meu amigo de Três Corações, e só para vocês poderem ter uma noção, um belo dia, ele tem uma dessas franquias de sorvete, super bacana, um cara nota 11, um domingo eu chego, tipo assim, saí de um teatro, 6 horas da tarde, tá ele servindo sorvete, falei, cara... Que top, hein? Você tá aí firme e forte. Eu falei, não, eu tô aprendendo com a minha equipe. Eu falei, mas como assim? Ô, Luiz, faltaram 2 pessoas, eu tive que vir pra cá resolver. Aí você fala assim, cara, o empreendedor, o dono da farmácia, provavelmente esse cara aí. Chegou o sabadão, foi o cara, sábado de carnaval, é a maravilha da vida. Sexta-feira, o time aí, muitas das vezes, muito jovem, às vezes não pensa muito no que tá acontecendo, chega no sábado de carnaval, cadê o time pra poder atender? Cadê o pessoal? O cara vai pra trás do balcão e vamos que vamos. Mas é legal a resposta que ele te deu, né? Não, ele embalou bonito, né? Mas na verdade, ele embalou bacana. É uma questão de ver também, né? Como que ele tá vendo? Ele poderia estar lá, você chegar, ele poderia estar reclamando, falando, olha que sacanagem, não sei o que. Não, ele falou, estou aprendendo. Exato. E aí, Luiz, eu ia chegar na culminância, não bonito. Falo mais nada. Hoje gastei. Que é o seguinte, você também, às vezes, você tem muito para entregar, como é o nosso caso, que a gente percebe, a gente tem tanto para entregar, mas devido ao cara ser multitarefa, eu não achei o foco, o tempo de foco dele. Eu falei muita coisa para ele, mas o que eu falei em dado momento, ele estava aqui prestando atenção no celular, ou até numa videoconferência, e aí o relógio estava dando mensagem que está na hora de buscar o filho na escola, que eu... Pronto, ele ouviu. Ele escutou, mas ele não ouviu. Ele escutou, mas não ouviu o que eu estava falando. Então, às vezes... Agora com essa reforma, a gente tem trago muito cliente aqui. E teve um que veio aqui recentemente que eu falei. A gente conversou, ele, a esposa e tal. Incrível. Se ele escutar, ele vai saber que é ele, não tem problema. E aí, no final, na hora de almoçar, a esposa virou assim e falou, então, agora você tem que me dar a condição de eu ir para a farmácia. Eu falei, mas eu achei que isso já estava certo, né? Porque a gente falou tudo imaginando que vocês dois estavam 100% do tempo na farmácia. Não. Falei, bom, aí não dá para mim entrar, é um caso de família, né? Não tem jeito. Beleza, dali a pouco eu toco o telefone, o cara falou, então, tem um cara montando uma outra farmácia aqui, e ele tá pedindo para eu assumir. Eu falei, irmão, você já tem 2 que você precisa alinhar. Você vai pegar uma terceira com o dinheiro dos outros, eu acredito que você vai ter mais dificuldade, porque é dinheiro de terceiro, não é só o seu. Mas ser uma pessoa de boa fé. Você esteve aqui, olhou no meu olho, a gente conversou. O que eu puder fazer para te ajudar, eu tô junto. Inclusive te desencorajar da loucura. Mas, você quer ir, vamos embora, né? Porque assim, confiança também parte daquilo. Eu não quero o cliente de qualquer jeito. Tá louco. E o Alan, tem uma coisa que você falou que me tocou aqui que eu achei interessante. Eu não sei como que é o cenário que você tem aí a respeito de marketing. Marketing, muitas das vezes, é um setor, digamos assim, vou falar entre aspas, porque todo mundo tem que vivenciar o marketing, porque ele vai dar reflexo no caixa, vamos falar assim, né? Venda, marketing é venda. E aí a gente trabalha, por exemplo, atendendo algumas franquias e a gente manda aqueles packs de artes, etc e tal, e muitas das vezes a pessoa nem abre. E depois lá na frente ela fala assim, eu preciso aumentar o meu faturamento. Aí alguém vai lá e cutuca ela e fala assim, cara, e o marketing, como é que tá? E aí, ao invés de ele falar assim, gente, olha quanto que tá chegando de informação que eu posso utilizar. Ele não sabe. E que eu não tô utilizando. Aí eu tenho, por exemplo, no meu caso, assim, empresas grandes que eu atendo nesse sentido, que o cara não utiliza, por exemplo, nas redes sociais, as artes que a gente manda, mas na hora que ele tem dificuldade, ele fala, eu preciso melhorar meu marketing. Fala, cara, mas você não tá abrindo nem o que eu tô te enviando. Você melhora aquilo que você já está fazendo, você não melhora aquilo que você está omitindo. Se você omite fazer qualquer coisa, você não vai melhorar. Você quer criar um sistema único, né? Um sistema único
testa o que está funcionando para tanta gente, e aí a gente vai adequando dentro da sua necessidade, tudo bonitinho, mas testa, que a grande maioria, se você for utilizar, e aí, vamos falar a verdade, utilize o máximo possível o que existe, e depois vai adequando uma coisa ou outra. Agora, se você não está abrindo nem o que está te enviando... Teve uma cliente agora, recente, coisa de sexta-feira, o Fábio, que é o nosso prefeito, o cliente falou, eu quero tirar uma loja. Ela tinha 3, já tirou uma, tá tirando a segunda. Aí, e eu falei, nossa, Fábio, mas eu conheço o casal é boa gente, cara. E eles têm uma loja que prospera bem. Inclusive com ticket médio muito menor do que o ticket médio, desconto médio muito menor do que o desconto médio da rede, com faturamento alto. Interessante. Eu falei, ué, mas o que tá acontecendo? Eu fiz um projeto aqui que chama Acelera. Então, eu acabei com a consultoria enquanto consultoria só, e a gente colocou o seguinte, falou, para você vender copo d'água, então vamos colocar o copo d'água no preço certo, colocado no lugar certo dentro da loja, bem precificado, com mídia de apoio, então com feed, com Facebook, social, tudo você imaginar, tudo. E um cashback ainda para o cara comprar o copo. Certo? Na época... Para mim fez sentido, eu fiz uma sessão de 1 hora com esse casal. Para mim fez sentido, eu achei que eles tinham entendido tudo. Agora, depois de 8 meses, ela falou assim, não, e outra coisa, o Alan falou para mim que era só comprar o produto tá lá e pôr para vender que ia melhorar. A loja não melhorou mesmo não. Aí o cara deixou ela falar, falou, deixa eu te contar, aquela sessão tá gravada aqui, você lembra? E tá certo que passa o tempo, fica uma mancha, mas a gente não vai brigar por isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se o que ficou foi isso, eu acho que você... O que você está vendo de campanha promocional lá no nosso sistema de compras? Ah, não sei. Falou, pois é. Aí deu um exemplo de uma loja do lado da dela que está levando R$5.000 de cashback de volta, com o movimento próximo do dela. Aí ela abriu o jogo e falou, não, sabe o que é? Que tá vindo o segundo filho, eu e meu esposo não estamos dando conta. Eu falei, não, beleza. Aí tudo certo. Momentos, né? Tá são tudo momentos certo. e a gente tem que saber lidar com isso. E eu quero atender ela. Cara, e é legal assim, a gente tem que ser apaixonado pelo problema. Né? Não é falar assim, eu sou apaixonado... E a gente entende o que é prestação de serviço na medida que a gente é apaixonado pelo problema do outro. E a gente entende que a gente é parte desse problema. Né? E aí quando você consegue transferir, fazer com que isso se transforme em solução, a história muda também. É bonito de ver, né? E pode parecer filosófico, mas não é filosófico. Quando você entende genuinamente o problema do cara, fala, não, peraí. Só que o próprio cliente tem que ter uma maturidade também de não criar 500 mil coisas para um problema que é outro. Então, assim, Luiz, exemplo, tá gastando demais e a gestão da drogaria não tá legal. Tá, mas vamos por partes. Onde está o problema, onde está o rombo? Né? Então, e a gente vê isso com muita frequência, Alan, assim, a pessoa, mas o marketing não funciona, isso não funciona. Cara, mas, assim, eu tenho um exemplo de uma pessoa que depois vocês olham o tempo aí que eu tô... Já estamos caminhando para o final. Eu tenho um exemplo muito claro de uma pessoa que ela fala, cara, meu negócio não funciona, mas a pessoa não está à frente do negócio. Deixa na mão de colaborador o tempo todo. E aí a gente tentava falar, cara, seu negócio 7 horas da noite precisa estar rodando desse jeito, seu delivery tem que estar funcionando dessa maneira, seu delivery está fechado até agora, mas o celular está comigo. Eu falei, gente, o operacional, ele não pode falhar, né? O que é simples, o que é básico. Às vezes a gente quer fazer... Não, eu quero fazer uma coisa macro, um negócio maravilhoso, mas esquece do básico. Faz o básico certinho. O básico certinho é apaixonante. O detalhe, quando aparece, é a cerejinha do bolo. Mas o básico certinho, ele é... Nós estamos falando num cenário de micro e pequenas empresas, de médias empresas. Em se tratando de micro e pequenas empresas, eu estou imaginando que o gestor, o dono da empresa, o CEO, como vocês quiserem chamar... tem que estar à frente do negócio. Ele não pode ir lá única e exclusivamente de ficar meia horinha e ter logo e benção. Não é desse jeito. Ele fica desacreditado também, né? O cara que não participa, nem a equipe respeita também. Repito, micro e pequenas empresas. Né? Eu tô falando empresa que o cara vai pegar e vai ter o negócio dele. E aí, infelizmente, ele tem que, entre aspas, garrar o negócio dele. Gente, o sistema de franquia tá... fala o garrar desse jeito, entre aspas, mas assim, o sistema de franquia... ele, na sua grande maioria, ele conta com o dono da empresa à frente dela. Então, assim, se eu conseguisse fazer com o colaborador, não era franquia. E essa é a sacada.
Funciona quando o perfil do franqueado está alinhado com essa a pegada. Porque se for simplesmente montar uma empresa e colocar colaborador, eu não preciso de franquia, eu não preciso de licenciamento de marca. Eu posso criar aqui uma drogaria em Três Corações, Três Pontas, Varginha, Eloy Mendes, e vamos que vamos. Eu não preciso de licenciado. O licenciamento, nesse caso, é muito semelhante à questão da franquia, que você conta com o dono à frente do negócio. Sim, sem assim, dúvida. Às vezes, os furos de estoque, etc, o dono à frente não percebe, ele percebe, ele fora do negócio é mais difícil. Olha para você ver que você está falando de operação bem feita, né? Operação bem executada, né? O óbvio precisa ser feito. O óbvio feito com excelência leva a números importantes. As farmácias, todo mundo fala assim, eu preciso do e-commerce e tal. Eu falei, cara, como isso, né? Farmácia pequena com tanta coisa já para fazer, então vamos tratar o delivery? E não precisa de software para delivery, cara. Precisa de uma integração de WhatsApp, porque o WhatsApp todo cliente já tem. Se você fizer uma integração bonitinha... A gente viveu isso aqui. Tava te mostrando ali no marketing ali, a gente estamos tentando ver se demonstra uma ferramenta para que pelo WhatsApp já execute algumas tarefas, como já tem algumas automações. Sabe quanto que uma farmácia ganha depois que ela aprende a trabalhar, depois que ela transfere excelência para a execução do WhatsApp? Aumenta em 30% a 40% a entrega da farmácia. O ticket médio do delivery de farmácia chega a ser o dobro do ticket médio de balcão. Tá certo que o desconto do delivery é um pouco diferente. Ele pode ser um desconto até maior, uma margem de lucro bruta talvez menor. Entendo isso também. Mas a gente vive de venda. Então... E o quanto você segura o cara que no momento de dificuldade... Pensa o seguinte, pensa no storytelling do negócio. Quando eu ligo para a drogaria X, ela me atende na hora. Isso fica marcado na cabeça do consumidor, gente. Eu posso ligar para lá qualquer dia, qualquer hora que eles me entregam. Eu acho que se todo mundo fizer uma reflexão rápida, todo mundo vai lembrar daquele lugar que você entra em contato, que você recebe com rapidez. Então, assim, você citou e-commerce, eu ouço isso muito dentro dos clientes vírgulas, da pessoa que quer fazer um e-commerce e que muitas das vezes tem uma questão errônea sendo disseminada no mercado, que é assim, coloca o e-commerce que o negócio é vender pela internet. O segredo está na internet. Calma, gente. Colocar um e-commerce, não se esqueça, você vai brigar com um caminhão de empresas. Né? Então, assim, será que tá nesse cenário? Aí, se a gente trouxer algumas reflexões diferentes das missões que a gente fez, Israel, Finlândia e Dinamarca, a gente vê que não é necessariamente o e-commerce. É o simplesinho bem feito. E aí, o delivery, eu acredito que é fácil, é barato fazer um delivery. Tecnologia barata, simples de fazer. Pode ser via WhatsApp, pode ser via telefone. O cara manda o áudio, você consegue entregar, você consegue estar próximo ao seu cliente de uma maneira rápida e prática. Não se esqueça, provavelmente a Rede Nova tem muitas drogarias no interior. Criar a cultura de entrar no e-commerce, de drogaria, para comprar um produto, lembrando que eu estou passando mal, não estou falando, por exemplo, algo recorrente. Eu ligo lá para pedir um produto porque eu estou passando mal. Será que o cara vai ter, de fato, a tranquilidade? Aí eu estou falando só num cenário de urgência, né? O delivery, ele deveria ser obrigado para toda e qualquer drogaria. O e-commerce não. O e-commerce é outra coisa. É outro canal. Então, assim, isso que você falou para mim é perfeito. E você viveu, né? Uma transição de cultura aqui no sul de Minas com o supermercadista, né? Que tentou colocar um app para fazer venda. Tava falando com o Gustavo sábado sobre isso. Vão ter que virar 2 podcasts. Eu trabalhei 12 anos no GF Supermercados, uma empresa que eu tive a honra, o prazer de trabalhar, e de fato são cenas que, se a gente for levar em consideração, o aplicativo bombar, vai ter algumas cidades que já pagavam a operação, outras nem tanto, então assim... É cultura também. Cultural, então, assim, e-commerce, além de tudo, você tem que contar que a cultura vai se adaptar à tua proposta. Né? Cultura mais estímulo. Só a cultura não vende por si só. Né? E aí, já que a gente está falando cultura mais estímulo, eu estou falando de ferramenta. Estou falando de tráfego pago, impulsionamento, cashback. Google Ads, Facebook Ads, cashback, um caminhão de coisa para fazer. É outro negócio. E às vezes o cara fala assim, não, agora eu quero ir para a internet que eu vou diminuir meu trabalho. Você dobrou ele. Bom,
Caminhando agora para o final, agradecer muito. Ela olha muito, pra mim, você vê, muito. bom, Camila, você para de levantar. Eu tô falando pra trabalhar também. Olha o meu bonsai de mentira. Assim, eu acho que a gente deveria gravar mais de um podcast, porque realmente o assunto ficou bem, bem bacana. Agradecer muito, Luiz. Obrigado mais uma vez. Parceria de sempre. Vamos combinar mais readcasts, né? Alan também abrilhantando o nosso momento. Trazendo um pouco do meu brilho para essa cena. Logo mais nós vamos lançar o Read Coffee. O cafezinho do Pagador de café. Gostei, Quem que é o pagador de pagador de café. Muito Obrigado, bom. Quem não Lid. conhece, olha Siga lá. com a série O Pagador de O Café. pagador de café. Obrigado, Lidiane. Obrigado, Alan. Obrigado, equipe, família, Rede Nova de Drogarias. No que vocês precisarem, estou à disposição. Desejo sucesso a todos. Cada um cuidando direitinho do seu negócio, porque tem muita coisa para fazer, eu tenho certeza. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Ressignifique e faça bons negócios com uma mentalidade próspera e aberta. Até a próxima!